Bom, vamos à palavra então? Vamos. Eu vou orar e o Tan já vai... Tan tá de volta, gente. Graças a Deus, graças a Deus. Eu vou orar e o Tan vai abrir aí com esse tema que nós vamos tratar hoje em relação à igreja. Fica aí. Se não compartilhou, compartilha. E eu tenho certeza que esse tempo vai ser um tempo muito precioso para nós. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo, por esse momento. Eu quero pedir, ó Deus, a tua graça e a tua misericórdia sobre nós. Gratidão é a palavra do nosso coração. Amém. Porque o nosso amigo, seu filho, nosso filho, pastor Iratan, está aqui conosco nessa noite para nos abençoar com a ministração. E nós queremos pedir a Ti que Tu conduza essa live nessa noite. Amém. E que tudo que acontecer que seja para a honra e glória do Teu nome. Que seja um tempo de crescimento, de aprimoramento e de aperfeiçoamento em Ti, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Iratan, é contigo. Manda ver. Bom, como foi proposto pelo nosso bispo, nós vamos falar sobre a igreja. Eu quero dar um tema para essa reflexão. Eu quero falar e pensar com vocês sobre a igreja que faz a diferença. Eu acho muito pertinente a gente falar sobre esse tema hoje, porque é um momento em que a igreja está sendo muito questionada, a igreja está se posicionando de maneira muito diversificada. É claro, sempre foi assim, mas agora isso está de uma maneira mais acentuada, né? E nós, como igreja, também temos que nos posicionar, né? Um tempo atrás eu ouvi um pastor falar assim, que a gente tem que se posicionar, a gente só não pode ficar em cima do muro, porque ele diz que o muro é do diabo. Então, na verdade, a gente tem que ter a nossa posição. Domingo passado na live eu acompanhei, né, a forma com que os meninos se posicionaram em relação ao tema que foi proposto, e isso é da igreja. A igreja tem que se posicionar, a igreja tem que ter uma posição clara diante de qualquer fato, diante de qualquer situação. Eu quero falar com vocês e eu quero me servir do texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8. Então, se você tem uma Bíblia aí, tem um smartphone, abra aí para você acompanhar na leitura, para você poder compreender e também, né, não ser enganado, porque a gente não é a nossa proposta enganar ninguém aqui, mas que você tenha ciência do que você está ouvindo, acompanhando aí no texto sagrado, tá bom? Vamos fazer a leitura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o vosso procedimento, o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste, preste atenção nesse versículo, que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Um texto muito rico, um texto em que Paulo está se dirigindo à igreja dos Tessalonicenses
e está destacando algumas características daquela igreja. E é claro que são características importantes para uma igreja que quer fazer a diferença. Durante muito tempo eu tive uma certa resistência, irmãos, a essa palavra fazer a diferença. Porque eu ouvia de muitas pessoas e essa palavra ela vinha com um peso de muita responsabilidade. Você tem que fazer a diferença na sua casa, tem que fazer a diferença no seu trabalho, você tem que fazer a diferença na igreja. E vinha uma cobrança muito grande sobre fazer a diferença. Mas de fato, a igreja ela já nasceu com essa proposta de fazer a diferença aonde quer que ela chegue. Não dá para fugir dessa responsabilidade. Não dá para dizer, não, vamos ficar aqui no nosso cantinho. A igreja de Cristo, ela foi criada com uma proposta de fazer a diferença aonde ela foi inserida, aonde ela foi instituída, aonde ela for plantada. A igreja precisa fazer a diferença. Agora, quando eu olho para o texto, eu também entendo que fazer a diferença não é fácil, bispo. Fazer a diferença na sua família não é fácil. Fazer a diferença no seu trabalho, em qualquer lugar, não é fácil. Fazer a diferença como igreja não é fácil. Requer de nós muita responsabilidade, requer de nós muita determinação, requer de nós muita força, muita garra, muito ânimo, porque há momentos em que fazer a diferença parece que nós estamos andando na contramão, e de fato a igreja ela anda na contramão do mundo. Andar na contramão assusta todo mundo. Eu já cometi essa gafe de entrar numa rua na contramão, o pessoal gritar, ei, é contramão, buzinando, acenando, opa, desculpa. Eu não sei se o bispo já cometeu, mas sabe, você costuma entrar naquela rua e houve uma mudança e você não se adaptou a essa mudança e você virou e viu que não era, mas graças a Deus não aconteceu nada. Mas incomodou as pessoas. Mas as pessoas começaram a gritar, buzinar, ei, louco, é contramão, para aí e tal. Enfim, fazer a diferença não é fácil. O papel que o Senhor nos deu como igreja foi para promover mudanças aonde quer que nós estejamos. Ele nos colocou em determinados lugares para nós realizarmos a sua missão. A igreja precisa marcar as pessoas que se aproximam dela. Fazer a diferença é você marcar, é você gerar nessas pessoas algum tipo de mudança por aquilo que você apresenta a elas, pelo comportamento que você apresenta a elas. A igreja de Tessalônica não se tornou modelo por acaso. Ela teve que renunciar a muitas coisas. Ela teve que construir características fortes. Era quase impossível alguém que tinha um contato com a igreja de Tessalônica e não fosse influenciado por ela. Essa igreja começou a fazer a diferença no ambiente onde ela estava inserida, e o apóstolo Paulo vai também dizer que a Macedônia e a Acaia foram atingidos pela influência dessa igreja, pela a diferença que essa igreja estava fazendo. E eu quero aqui rapidamente falar sobre algumas características muito fortes na igreja de Tessalônica e que deve existir na vida de qualquer igreja que pretende fazer a diferença, que leva o evangelho a sério, que sabe que tem uma responsabilidade com o evangelho e que precisa apresentar esse evangelho para ele produzir algo na vida das pessoas. Eu olho para essa igreja e eu vejo assim que era impossível, bispo, era impossível a qualquer pessoa que se aproximasse dessa igreja não ser impactado por ela, não sofrer algum tipo de mudança, não sofrer alguma influência dessa igreja. Muitos têm falado sobre essa questão da influência do mundo sobre a igreja. Eu acho que a igreja tem a responsabilidade, a missão de influenciar muito mais do que ser influenciada. Então essa é a responsabilidade da igreja, fazer a diferença, influenciar as pessoas. E eu olho isso está muito claro para mim na igreja de Tessalônica, por aquilo que Paulo fala dela, por aquilo que Paulo menciona dessa igreja. E a primeira característica que Paulo vai mencionar é a fé daquela igreja, mas não é uma fé simplesmente comum a todas as outras. Paulo vai dizer assim, que ele admira, ele dá um destaque à fé operante da igreja. Era uma fé que operava, era uma fé que produzia, era uma fé que fazia as coisas acontecerem. Ele vai dizer aqui no versículo de número 3,
recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Paulo está dizendo assim, ele coloca a palavra operosidade antes da fé. Para mostrar a fé, ele mostra primeiro o que essa fé estava produzindo, o que ela estava operando nas pessoas. Eu acho que como igreja nós temos a responsabilidade de fazer a diferença, mostrando para as pessoas que a nossa fé é uma fé que opera, que trabalha, que produz, que faz alguma coisa acontecer. E quando a gente vai lá para o livro de Hebreus, o livro de Hebreus vai apresentar que a fé, o poder dela é ilimitado, que ela pode até trazer à existência aquilo que não existe. Então a fé, ela não pode simplesmente me levar a conquistar algo, ou a viver algo, ou a desfrutar de algo, mas ela pode até ter a capacidade de trazer à existência aquilo que não existe. E Paulo vai destacar isso. Olha, eu me admiro, isso me alegra, porque eu vejo em vocês que a fé que vocês têm é uma fé que produz, é uma fé que realiza, é uma fé que faz as coisas acontecer. A Bíblia vai dizer que o justo viverá pela fé. Nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por aquilo que a nossa fé transmite para nós que é possível de acontecer. Então qualquer pessoa que se aproxima de alguém cuja sua fé é operante, ela vai receber dessa pessoa uma influência de acreditar em algo que pode acontecer. A minha fé pode fazer alguma coisa acontecer. A minha fé pode mudar este cenário. A minha fé pode mudar alguma coisa dentro do ambiente que eu estou inserido. Aí por isso o apóstolo Paulo vai dizer que ele está se recordando diante de Deus da operosidade da fé da igreja de Tessalônica. Aí, na sequência, nesse mesmo versículo, ele vai falar sobre uma outra característica muito forte e que toda igreja precisa ter, que quer fazer a diferença, que é o amor. E ele não vai falar do amor simplesmente, o amor. Ele não vai falar de um amor que é medido por palavras. Ele vai falar de um amor abnegado. Olha o que Paulo vai dizer. Ele vai dizer assim, da vossa fé e da abnegação do vosso amor e da firmeza. Daqui a pouco eu falo sobre isso, mas vamos falar sobre um amor abnegado. Eu fiz questão de ir no dicionário para a gente discorrer um pouquinho mais sobre o que é abnegação. E o nosso dicionário da língua portuguesa vai dizer assim, segundo o nosso dicionário primeiro, abster-se, renunciar. Primeira característica de um amor abnegado, você vai se abster. Você vai renunciar algo para o outro ser abençoado. Esse amor vai te motivar a renunciar a alguma coisa que é direito seu, vamos colocar assim, que é algo que é seu, você vai renunciar em detrimento do outro. 2, sacrificar-se a serviço de Deus ou em benefício do próximo. O nosso dicionário vai dizer isso, que um amor abnegado é você se sacrificar em prol do serviço de Deus ou em benefício do outro. Era uma característica muito forte da igreja de Tessalônica. Era uma igreja que se sacrificava, que renunciava às coisas próprias dela, em detrimento do bem-estar, em detrimento do melhoramento da situação do próximo. E eu admiro muito isso. O amor abnegado marca a vida das pessoas. O amor que é declarado, que é evidenciado através das palavras, é um amor que não produz muito efeito na vida das pessoas. Mas quando você é capaz de renunciar a algo para abençoar o outro, ou para melhorar a situação do outro, você vai marcar a vida dessa pessoa. Eu sou muito grato a Deus por todas as pessoas que um dia renunciaram, que um dia tiraram algo de si para me proporcionar um alívio, ou para me abençoar de alguma maneira, para tirar um pouquinho do meu peso. E essas pessoas marcaram a minha vida, e elas vão fazer parte da história da minha vida. Agora, aquelas pessoas que só diziam que amavam de palavras, elas não produziram muito efeito, muita mudança na minha vida, porque o que de fato produz, o que marca as pessoas é o amor abnegado. É a maneira com que você se sacrifica para o outro ficar em uma situação melhor. Essa é a missão da igreja que quer fazer a diferença. O amor que de palavras é um amor limitado, ele se restringe às palavras. E há quem diga, no nosso tempo presente, que palavras voam ao vento.
Mas quando você faz algo, quando você renuncia a algo, quando você toma uma atitude e você marca a vida dessa pessoa. Você gera nessa pessoa algo marcante. Foi este amor que fez com que Jesus renunciasse à glória que ele tinha. Se Jesus simplesmente tivesse declarado que nos amava e se em nenhum momento da vida dele ele tivesse que renunciar a alguma coisa, talvez muitos de nós duvidassem desse amor. Mas sabe no que nos faz ter certeza que Jesus de fato nos ama de verdade? É por tudo que ele renunciou. Ele renunciou à glória, ele renunciou o trono, ele renunciou tudo por amor a mim e a você. Ele renunciou até a própria vida para que fôssemos redimidos dos nossos pecados. Em qualquer marcar a vida de uma pessoa, se sacrifique por ela. Renuncie, faça alguma coisa, tome uma atitude radical por ela. E você vai marcar a vida dela. Ainda que ela tenha um coração duro, ainda que você julgue que ela não é merecedora, que ninguém é merecedor de nada, mas quando você se sacrifica por alguém, quando você renuncia a algo por alguém, essa pessoa com certeza será marcada por esse sacrifício. Então essa segunda característica desta igreja que faz a diferença. E uma outra coisa que também está no versículo de número 3, que é muito rico esse versículo, é a firmeza na esperança da volta de Cristo. A igreja de Tessalônica, ela não só tem uma fé que opera, mas ela não só tem um amor abnegado, como ela tem uma firmeza. Ela tem uma constância na sua fé de que em algum momento Cristo vai voltar, de que há uma promessa de Cristo em relação à sua volta. No versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer assim, da abnegação do vosso amor e da firmeza da nossa fé na esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Em todos os momentos, esta palavra esperança deve fazer parte da nossa vida. Por mais que a nossa situação seja crítica, há quem diga que a esperança é a última que morre. A esperança não pode morrer. A dificuldade, o problema, a adversidade está aí, mas não podemos deixar de esperar em Jesus Cristo. A nossa esperança em Cristo, ela não deve sofrer abalos, ela não deve sofrer desgaste, ela não deve sofrer, ela não deve entrar em extinção, porque é uma esperança que não será frustrada, como diz o livro de Provérbios. Fazer a diferença é apresentar para as pessoas uma fé firme, uma esperança firme. Hoje, poucas pessoas, poucos pregadores pregam sobre a volta de Cristo, sobre essa esperança viva em nossos corações de que em algum momento Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. A nossa maior expectativa é essa, dele voltar. A nossa maior expectativa deve estar em torno da volta de Cristo. Porque tudo isso vai passar. Mas quando ele voltar, ele vai nos levar para a eternidade. Ele vai voltar, eu tenho certeza. Nada pode ser mais esperado do que o dia em que ele voltará. Então a igreja que faz a diferença, ela vai ter sempre essa marca registrada. Nós estamos aguardando, nós estamos esperando um retorno de Cristo. Essa é a igreja que faz a diferença. A igreja que não faz a diferença, ela não está preocupada com a volta de Cristo, ela está preocupada com o que está acontecendo no momento, nas suas conquistas, nas suas realizações. Forte agora, hein? Mas quem está de fato preocupado com a esperança, bispo, ele está desvinculado dessas coisas. Pode não estar acontecendo muita coisa, mas a nossa esperança ela é viva e Cristo vai voltar. E por último, a igreja que quer fazer a diferença é uma igreja que, e talvez essa seja a mais difícil, e talvez essa traga um pouco de responsabilidade sobre os nossos ombros. É a igreja que está preocupada em se tornar modelo, exemplo. O que está faltando nos nossos dias. A igreja está preocupada com muitas coisas. A igreja está preocupada em ter, a igreja está preocupada em conquistar, a igreja está preocupada em realizar, mas infelizmente temos que ser realistas, bispo. Poucas igrejas estão preocupadas em ser exemplo. Poucas igrejas estão preocupadas em diminuir as críticas.
em diminuir os falatórios, eu não sei se é fake, mas eu fiquei estarrecido com uma declaração de um determinado pastor, não quis nem saber quem ele era, que em suas orações ele estava orando para o Paulo Gustavo, aquele ator, né, morrer. Isso é uma coisa completamente antibíblica. Meu Deus. A igreja não foi instituída por Cristo para se posicionar ou para fazer esse tipo de coisa. A igreja ela foi instituída por Cristo para ser modelo, para ser exemplo. E olha que parece que o apóstolo Paulo, bispo, estufa o peito quando ele vai falar da igreja de Tessalônica. Olha, vocês não só têm fé operante, vocês não têm só fé, vocês não têm só um amor abnegado, vocês não têm só uma esperança firme na volta de Cristo, mas vocês também se tornaram modelo. Exemplo. O apóstolo Paulo vai dizer assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, no versículo 5, mas sobretudo no poder do Espírito, em plena convicção. Ele vai falar assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós por amor de vós. Versículo de número 6 vai dizer assim: com efeito, vos tornaste imitadores nosso e do Senhor. Por que é que essa igreja se tornou esse modelo? Porque o padrão que ela imita é o padrão apostólico, é o padrão de Cristo. Paulo, em algum momento, ele vai dizer assim, ele chama a responsabilidade e vai dizer assim: podem se tornar imitadores meu, porque eu imito a Cristo. Então a igreja que está preocupada em fazer a diferença, ela se tornou, ela está imitando, ela está copiando, ela está olhando para Cristo e ela está estudando Cristo e ela está procurando aplicar no seu dia a dia, no seu cotidiano, no seu comportamento, um comportamento semelhante ao de Cristo. Cristo nunca manifestou o desejo de morte do mais pecador, do mais vil pecador. Ele sempre manifestou amor a estas pessoas. Ele sempre abriu a porta. Cristo sempre facilitou o caminho do pecador até ele. Cristo sempre amou. Ele vai dizer assim no versículo de número 6, olha só: com efeito vos tornaste imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito. E versículo 7 ele vai matar Paulo. Ele vai dizer assim: de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Essa igreja começou a apresentar um modelo cativante, um modelo chamariz, um modelo de Cristo. Cristo sempre atraiu as pessoas. Era comum aonde Cristo estava encontrar-se uma multidão. Seja num lugar deserto, seja uma travessia do mar, o povo ia atrás dele, do mar da Galileia, o pessoal virava, entrava nos barcos. Jesus aonde estava, afluía sempre uma multidão para onde ele estava. Por causa do comportamento dele. Por causa do modelo que Cristo apresentava para essas pessoas. Aí essa igreja de Tessalônica, ela se tornou-se um modelo. Na Macedônia, na Acaia. Aí o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 8 para a gente fechar: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. O que tem repercutido de você como igreja? Porque se existe uma coisa que vai permanecer, é a palavra. A própria palavra diz: passarão céus e terra, mas a palavra vai permanecer. Ela vai continuar. E o que repercute desta igreja não é os escândalos. O que repercute dessa igreja não é a sua ganância. O que repercute desta igreja não é uma sede por conquista ou por milagres. O que repercute dessa igreja não é um ajuntamento de multidão. Eu não sei se essa igreja era uma igreja grande, não procurei estudar sobre isso. Mas o que repercute dessa igreja é aquilo que tem que repercutir, a palavra. O evangelho genuíno, verdadeiro, que quando entra no coração de um indivíduo transforma ele, e quando entra no coração de uma mulher transforma ela passa a ser diferente, ela passa a sofrer mudanças, transformações, porque este evangelho não é um evangelho fundamentado em palavras, mas em poder do Espírito.
É esta palavra que muda, é esta palavra que transforma. Talvez o que está faltando para algumas igrejas impactar ou fazer a diferença é a palavra que ela está transmitindo, é a palavra que ela está pregando, é a palavra que ela está anunciando. Esta palavra é de homens ou esta palavra de fato vem de Deus? Eu quero encerrar fazendo minhas as palavras do apóstolo Paulo. Ele vai dizer assim: mas também por toda parte se divulgou a vossa fé, por amor, a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Que coisa linda, irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer assim: eu não tenho o que dizer para vocês hoje. Vocês me orgulham. Como igreja, vocês enchem o meu coração de alegria. Imagina como que era, como estava, vamos conjecturar aqui, o coração de Deus em relação a essa igreja. Como igreja você quer agradar a Deus? Como igreja você quer, vamos usar uma força de expressão aqui, fazer uma conjectura, você quer deixar Deus orgulhoso? Vamos fazer uma conclusão rápida? Seja uma igreja que tenha uma fé operante. Uma igreja que a sua fé produz milagres. Vamos ser bem claros assim. Seja uma igreja que ame, mas não ame de palavras, mas esteja a ponto, esse amor leve você a fazer renúncias, para que o próximo seja abençoado, socorrido, assistido. É uma das marcas da nossa igreja, e eu falo isso com muito orgulho. Amar, acolher e dar destino. Amar só de palavra, irmãos, não é o suficiente. O amor só de palavras não toca o coração de ninguém, mas quando você diz que ama, e esse amor se traduz em ações, em atitudes, em coisas concretas, vão marcar a vida dessas pessoas. Não basta você ter só esperança na volta de Cristo. Você tem que influenciar as pessoas. A palavra tem que repercutir. O evangelho tem que sobressair na vida de você, na nossa vida como igreja. Eu me orgulho muito de falar dessa igreja hoje, porque eu quero ser essa igreja, eu quero ter essas características, eu quero que a nossa igreja tenha como marca essas características. Uma igreja que vive milagres, uma igreja que ama, uma igreja que está firme na promessa. Nada nesse mundo vai nos vislumbrar, vai nos tirar do foco. Estamos aguardando Jesus ainda. E sobretudo, que a palavra ela alcance outras pessoas, outros lugares, que ela entre em outros corações e que ela transforme outros corações assim como tem transformado o nosso. Deus te abençoe. Fique com essa palavra e faça a diferença como igreja. Muito bom. Eu nem marquei tempo hoje, né? Tanto tempo sem ouvir o Tan. Que palavra, hein? E eu gastei, né? Parece que o Tan só deu continuidade àquilo que a gente estava tratando domingo passado. Parece que só faltou você falar, Tan. Que você complementou aquilo que a gente estava falando. E o Dieguinho mandou aqui um versículo muito fera. E ele complementou aqui, ó: a matriz é Cristo. A igreja só precisa ser igual a ele. Isso aí. Esse é o nosso menino. Menino Dieguinho manda bem. Manda bem. Bom, eu já vou engajar aqui. O Tan estava falando coisas aqui muito, muito poderosas e muito atuais, né? Que a gente precisa falar e as pessoas precisam ouvir. E ele, enquanto falava, eu estava meditando numa coisa. É engraçado, a igreja, ela passou tanto tempo preocupada em apresentar Satanás e o inferno para o mundo, que se esqueceu que pregar o evangelho é apresentar a obra salvadora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aí a gente precisa lembrar que Jesus, para salvar pecadores, ele morreu por eles. E não os matou, não foi ao contrário. Jesus, para resolver o problema do pecado, ele veio e entregou a própria vida. Ele não quis resolver o problema do pecado matando pecadores. E aí, em algum momento, a igreja perdeu essa essência. A gente talvez estava muito mais preocupado em apresentar Jesus e a salvação através do medo, pregando o inferno e Satanás, do que apresentar o amor de Jesus. E aí eu acho que a gente perde o sentido, porque Jesus, de fato, se entregou a partir de uma obra de amor. E é claro, quando a gente fala dessa palavra, a gente não quer ser como simpatizantes do mundo, do inferno, seja lá o que for,
para dar de alguma forma autorização para as pessoas fazerem o que querem. O princípio de Jesus para me resgatar é o amor. Agora, o princípio para eu ser resgatado por ele é a obediência. Então eu preciso entender isso. Enquanto ele vem na minha direção com amor, eu preciso ir na direção dele em obediência. Tá? Então, que fique muito claro isso aqui, que você, quando for pregar a palavra para alguém, nunca use as ferramentas negativas, falando que a pessoa vá para o inferno, apontando os erros da pessoa. Eu acho, o João, ele é muito extraordinário, é claro, ele foi inspirado pelo Espírito, quando ele diz assim, o amor lança fora o medo, pastor Iratan, o João está falando isso. Aí o crente vai pregar, ao invés dele pregar o amor de Jesus, ele vai colocar medo dentro do coração da pessoa. E aí a gente constrói pessoas dentro de um evangelho falho. E aí se torna perigoso. Por quê? O Iratan tem filhos também. Os meus filhos me obedecem, não é pelo medo que eles têm de mim. Até porque não é isso que eu ofereço a eles. Eles me obedecem porque eles me amam. E quando a obediência é pelo amor, você obedece independente se a pessoa está perto ou se a pessoa está longe, porque o que te move é o amor. Agora, quando é pelo medo, quando você está longe do olhar das pessoas, você faz errado, erra mesmo, e aí, por isso, a gente, no meu tempo, década de 80, talvez, foram construídos muitos cristãos de maneira errada e de forma errada. Agora, eu quero concluir, olha, eu já estou falando que vou concluir já. Eu quero falar hoje, eu acho que essa parte ficou muito clara para nós, eu quero falar de uma igreja que está no livro do Apocalipse, o capítulo 2, e eu quero falar da igreja de Esmirna. E eu quero compartilhar aqui o texto, é curtinho, a respeito da visão que João tem a respeito da igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versículo 8, se você tiver com a sua Bíblia aí, eu quero te convidar a abrir e acompanhar o texto comigo. E eu quero, nessa noite, nesse momento, liberar uma palavra, e que bom que o Tan trouxe essa palavra como um contraponto. Eu quero liberar uma palavra para, não que a dele não gere esperança em você, mas eu quero, através da palavra, e pedir ao Espírito Santo que te pegue no colo hoje, porque talvez você está passando momentos muito, muito difíceis, muito mesmo, e eu quero que você ministrar o seu coração dentro desse aspecto. Olha a igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheça as tuas obras e tribulação e pobreza, e aqui é lindo, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeu, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vocês na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha só, existem coisas muito poderosas que o anjo está revelando ao João aqui, e eu quero trazer para o nosso tempo, para o seu ambiente, porque essa igreja aqui é uma igreja verdadeiramente perseguida. Essa igreja aqui é uma igreja que está passando por tribulação, e essa igreja aqui, do ponto de vista humano, é uma igreja extremamente pobre. Talvez porque essa cidade de Esmirna, ela tinha um elo muito forte com Roma. Ela, a ponto dela ter construído um templo para Deia, Roma, uma deusa romana, e esse templo foi dado a Tibérios, em homenagem a ele se fazia um culto. Então havia uma relação muito forte dessa cidade com Roma. Agora você percebe que uma igreja que está sendo criada, construída numa cidade idólatra, olha a visão que Deus tem dessa igreja. Aparentemente, aos olhos de todos, ela é uma igreja pobre, talvez porque foram confiscados os bens dessa igreja devido à oposição até mesmo dos próprios judeus ao cristianismo dentro dessa cidade.
E ela era uma igreja pobre, mas olha o que o anjo fala para ela. Deixa eu sintetizar na minha fala. Olha, eu sei que você tem dificuldades. Eu sei que as pessoas olham para você e não dão nada. Eu sei que você não tem recursos. Mas lá no céu, você é rica. Isso comunica muito e você precisa internalizar essa palavra dentro de você. Porque talvez hoje você está passando por grandes tribulações na tua vida. E essa tribulação é decorrente do amor que você tem pelo Evangelho. É decorrente pelo amor que você dedica ao nome de Jesus. Talvez essa tribulação é uma consequência da sua vida cristã. E aí, talvez Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, não se importe com o rótulo, com a fala, com as palavras que as pessoas têm ao seu respeito por causa do evangelho que você carrega. O que importa é o que o céu pensa ao teu respeito. O que importa é que Deus pensa ao teu respeito. O que importa é que o Espírito está comunicando ao teu respeito. E eu vou te falar uma coisa em Deus. Tem coisas na vida que ninguém vai saber sobre você. Tem coisas ao seu respeito que ninguém saberá sobre você. Tem coisas ao seu respeito que ninguém vai conseguir enxergar sobre a sua pessoa. E essas coisas somente o céu tem a capacidade de enxergar. Tem coisas que você vai fazer nessa vida que você não vai conseguir ter a percepção do que você construiu. Mas eu vim aqui hoje, na força do Espírito Santo, dizer a você que o céu está comunicando que apesar da pobreza aparente, que apesar da falta de crescimento aparente, se Jesus te colocou diante desse monitor nessa noite, é porque você precisa ouvir essa palavra. Apesar da aparência externa, existe uma aparência interna sobre você que talvez ninguém saiba, mas Jesus me trouxe hoje aqui para dizer a você que Ele sabe do que realmente acontece dentro de você. Então, enche o seu coração de esperança aí, anima o seu coração, porque, de fato, os homens, as pessoas, elas têm dificuldade de valorizar o nosso trabalho, valorizar aquilo que somos. Por quê? Uma pessoa só vai te valorizar, uma pessoa te valoriza partindo daquilo que ela é. O valor, de fato, não diz respeito àquilo que você faz em si, mas sim aquilo que a pessoa é. Então ela vai te valorizar não do ponto de vista do que você fez. Eu espero que você consiga me entender. Tá entendido? Ou tá dando para entender, tá? Tá. Uma pessoa não te valoriza a partir do ponto de vista daquilo que você fez. Uma pessoa te valoriza a partir do ponto de vista que ela é. De maneira que às vezes você vai fazer coisas valiosas, poderosas e grandiosas, mas você não será reconhecido por essa pessoa. Por quê? Verdade. A subjetividade dela impede que ela reconheça isso. Então não fique triste quando você fizer algo que você gerou uma expectativa, que você seria de alguma maneira valorizado e não foi. E aí você às vezes olha para você e se entristece, porque você pensa, não fui valorizado. Mas às vezes isso não tem a ver com aquilo que você fez. Isso tem a ver com aquilo que a pessoa carrega dentro dela. Entende? Olha essa igreja. Do ponto de vista humano, ela é pobre. Mas Jesus está dizendo a ela, você é rica. Agora, no início do texto, no versículo 8, Jesus ele se apresenta a esse povo. E quando a gente vai ver Deus se manifestando, como por exemplo, quando Deus se manifesta a Moisés, lá na sarça ardente, capítulo 3 de Êxodo, que Moisés vai perguntar para ele, olha, se perguntarem a mim, quem tu és, o que eu digo? Deus disse a Moisés, ó, fala para eles que eu sou o que sou, eu sou. Deus naquele momento estava dizendo a eles assim, olha, o que eles precisarem, eu estou à disposição para suprir. Quando Jesus vem se manifestar nas cartas do Apocalipse, as igrejas do Apocalipse, ele faz da mesma maneira. Você vai perceber que para cada igreja ele se revela de uma maneira. Por quê? Jesus está se revelando de maneira a suprir a necessidade daquela igreja. Agora Jesus se revela de duas formas. Ele diz assim, eu sou o primeiro e o último.
E talvez essa palavra não faça muito sentido, né? Mas Jesus está dizendo uma palavra a uma igreja perseguida, uma igreja que está debaixo de tribulação. E deixa eu te falar uma coisa, quando você está passando por perseguição e tribulação, se tem uma coisa que você não consegue enxergar é futuro. Quando você está passando por uma grande tribulação, se tem uma coisa que você não consegue ver é além da tribulação. Agora, olha como Jesus se apresenta a essa igreja. Eu sou o primeiro, eu sou o último. É como se Jesus estivesse dizendo a ela, eu inicio e eu termino. Existem momentos na vida que a gente tem que trazer essa fé para o nosso coração. Porque os intermediários da nossa vida, eles são cheios de dificuldades. E aí a gente precisa estabelecer o quê? Que o Deus que começa é o Deus que termina, é o Deus que finaliza. Eu gosto de olhar nesse momento para a fé de Caleb. Quando ele vai discutir com Josué a respeito de Hebrom, que é uma terra difícil de ser conquistada, Caleb se levanta, deixa eu te falar uma coisa, ô Josué, você está preocupado se eu vou entrar em Hebrom ou não, porque eu estou velho, porque eu estou cansado. Deixa eu falar uma coisa sobre mim primeiro. A mesma força que eu tinha lá atrás, eu tenho agora. E outra coisa, quem me fez a promessa lá atrás é o mesmo que está comigo. Então o Deus que me fez a promessa é o Deus que vai me fazer conquistar. Sabe o que o Caleb faz nesse momento? Nessa hora, ele não está assombrado por aqueles que foram engolidos pelo deserto. Ele não está assombrado por aqueles que morreram em guerra. Ele não está assombrado pela mentalidade daqueles que fracassaram no meio do caminho. Ele está sendo nutrido por esse Deus aqui que começa as coisas e termina. Ele está sendo nutrido pelo primeiro e pelo último. Ele está sendo nutrido por aquele que iniciou a boa obra e é fiel para terminar. Ele vai dizer uma outra fala a respeito dele mesmo. Ele está dizendo assim, eu morri e ressuscitei. E aí, ele vai dizer para essa igreja de Esmirna, não tenham medo. E é terrível esse texto, e é assustador. Imagina você se Jesus chegar e falar para você assim, ó, não tenha medo das coisas que vocês vão padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós em prisão. Isso é muito forte, porque a gente vive num tempo de um evangelho triunfalista, que está o tempo todo dizendo que você vai vencer, que vai dar certo. Aí Jesus aparece uma igreja de Esmirna, e essa igreja é a única igreja que ele não tem nada contra ela. E justamente a igreja que ele não tem nada contra ela, ele vai dizer o seguinte, olha, vocês serão perseguidos e vocês serão mortos. Por que vocês serão mortos? Porque no versículo 11 ele vai dizer assim, o que vencer não receberá o dano da segunda morte, porque o dano da primeira morte já vai acontecer. E aí Jesus ele promete o quê? Jesus está prometendo perseguição. Jesus está prometendo o quê? Morte, mas ele está dizendo, não tenha medo. Você acredita nesse Jesus que é capaz de te suprir, de te manter mesmo no vale da sombra da morte? Você acredita nesse Jesus que é capaz de te manter equilibrado, equilibrada, mesmo em momentos de perseguição? E aí Jesus ele está dando uma solução para essa perseguição, para essa perda, para essa morte. Ele está dizendo assim, ó, eu morri e ressuscitei. Ele está dizendo, eu tenho a chave da morte e do inferno. Eu tenho controle de tudo, mesmo no momento da sua morte. Jesus tem controle de tudo, mesmo no momento do seu fracasso. Jesus tem o controle de tudo, mesmo no momento das perdas da tua vida. Jesus tem o controle de tudo, mesmo nos momentos mais difíceis e tenebrosos da tua existência. Não tenha medo por aquilo que está por vir. Deus não perdeu o controle de nada. Eu vejo as pessoas o tempo todo, e esses dias eu estava orando a Deus sobre isso, pastor, até porque eu fico preocupado. Eu vejo um monte de coisa na nação aí, as pessoas preocupadas, gritando, tentando defender a igreja. E eu fui orar a Deus, eu falei, Senhor, se eu estiver desfocado, se eu estiver fora disso, me fala. E o Espírito Santo falou alguma coisa para mim assim, ó, eu não preciso que você me defenda não, viu?
Não preciso que você me defenda, eu não preciso que você defenda a minha igreja, eu preciso que você pregue o evangelho. Só isso. Só isso. E eu fiquei muito confortado com aquilo que eu ouvi, porque, de fato, aquilo que há de vir, virá. Aquilo que tiver que acontecer, vai acontecer. Aquilo que está na Escritura e está para acontecer, vai acontecer. E não é eu me levantar, fulano se levantar, ciclano se levantar. Não, não é isso. Não é isso que vai mudar aquilo que está escrito no livro dessa lei. Não é isso. E qual é a minha preocupação? Porque às vezes a gente está tão preocupado em fazer aquilo que nós não fomos chamados para fazer, e aquilo que deveríamos fazer, pela qual fomos chamados, deixa de ser feito. Muito esclarecedora a ministração do pastor Iratan nessa noite. Então, nesse tempo, não fique preocupado com outra coisa que não seja ser um modelo de igreja. E como é que eu sou o modelo de igreja? Eu sou um modelo de igreja tendo ajuntamento ou não tendo ajuntamento. Eu sou um modelo de igreja tendo o templo aberto ou não tendo templo aberto. Eu preciso ser um modelo de igreja, porque hoje é uma pandemia. Porque hoje é uma ordem passiva do governo. Mas amanhã pode ser uma ordem ativa, uma proibição definitiva. E aí, o que a gente vai fazer? Será que quando um dia se acontecer, se levantar perseguição no Brasil, a qual vidas serão ceifadas por causa dessa perseguição, será que as pessoas terão a mesma coragem de ir para a rede social e gritar, e esbravejar, e falar, e dizer? Será? Fica aqui a minha pergunta, tá? Não é uma crítica, é apenas uma pergunta. Por quê? Uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias é a autoanálise. Que tipo de igreja que eu estou sendo? Que tipo de igreja que eu sou? Será que eu sou um modelo que Jesus estabeleceu? Será que eu estou sendo um modelo para as pessoas que estão à minha volta? Eu espero que você fique a refletir em tudo isso que nós falamos nessa noite aqui. A nossa única intenção é abençoar a sua vida. Amém? Vamos orar? Junta aí com a sua família. Nós vamos orar a Deus nessa noite. Estamos muito felizes por essa noite, felizes pela vida do pastor Iratan que está aqui com a gente. E nós vamos ainda falar mais alguns dias a respeito de igreja. E eu espero que você tenha consciência daquilo que Deus chamou você para fazer. Consciência. Vamos orar. Você quer que eu ore? Você quer orar? Para você está com a unção da cura. Para aí. Senhor Deus e Pai, nós discorremos sobre algumas coisas referente à igreja, coisas essas que nós acreditamos. No mundo lá fora, as pessoas valem o que elas têm. Aí o Senhor chega para uma igreja e diz assim: realmente, para o mundo vocês são pobres, miseráveis. Para o mundo vocês são insignificantes. Mas no céu vocês são importantes, vocês são ricos. E a nossa oração a Deus é que nenhum desses pensamentos ou dessas palavras que o mundo é capaz de produzir, de apresentar para nós como igreja, influencie as nossas vidas. Nos levem a acreditar que de fato nós somos desgraçados, alguém sem graça, alguém sem poder. Nesse tempo presente, nesse mundo capitalista, a igreja se tornou uma igreja que busca pelo poder, que busca pelo ter, pelo material. E a tua palavra vai nos dizer que antes de qualquer coisa nós devemos buscar o teu reino, a tua justiça, e essas coisas serão acrescentadas sobre nós. Pai, a nossa palavra é para todos aqueles que estão passando por esse momento difícil. Ó Deus, onde a igreja
está sendo questionada, onde a igreja em alguns momentos está metendo os pés pelas mãos, está falando coisa que não é para falar, está fazendo coisas que não é para fazer, que não tem o aval de Cristo, que não tem a aprovação de Cristo. Mas essa igreja que aparentemente é pobre, esta igreja está despertando o olhar de Cristo. Porque Cristo olha para ela e diz: ei, eu conheço as tuas obras, eu acompanho o teu dia a dia, eu estou observando o teu comportamento, e você é uma igreja rica. Aqui para nós você é importante. Para nós não interessa sermos importantes para as pessoas, mas para ti, ó Jesus. Que este sentimento possa ser gerado nos corações daqueles que são igreja, buscarem ser importantes antes de tudo para ti, Cristo, para ti, ó Pai. Queremos, ó Deus, falar sobre esta questão de defesa da igreja. A igreja não precisa que o bispo, quem quer que seja, se levante em defesa dela, porque no único momento em que alguém se manifestou, teve uma atitude supostamente para defender a Cristo, teve a reprovação de Cristo, que foi o próprio Pedro. Ele disse que não precisaria que Pedro fizesse nada por ele, porque ele teria a proteção da parte de Deus assim se ele pedisse. Então a igreja não precisa que eu me levante para defender ela, porque o cabeça, aquele que é Cristo, o cabeça da igreja, ele já tem poder por si só para defender a igreja. O que eu preciso como igreja é ter o padrão dele, é ter ele como modelo. O modelo está estabelecido, o modelo é Jesus, o modelo é Cristo. E como igreja, eu oro para que possamos, não só nós da comunidade Rocha de Refúgio, mas eu sei que por aí tem muitas igrejas que estão seguindo o padrão que é Jesus. E a nossa palavra de ânimo, a nossa palavra de esperança é para você que se sente pequeno, é para você que se sente insignificante. Se mantenha no padrão que é Cristo, que é isso que de fato importa para nós. Se mantenha no padrão de Cristo e você vai com certeza influenciar pessoas. Se mantenha no padrão de Cristo e você com certeza você vai trazer alegria ao coração de Deus como igreja. Essa é a nossa palavra, essa é a nossa oração, que a igreja ela se torne um padrão a ser seguido, ela se torne um exemplo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bonita oração, hein, pastor? Caramba! Galera, é isso aí. A gente está encerrando por hoje, né? Graças a Deus aí por você, pela sua vida que nos acompanhou. Lembrando que amanhã nós começamos uma nova série de devocional e eu quero convidar você aqui na plataforma a partir das 9h55 da noite. Quero mandar um abraço também pro Rodolfo, tá? É o marido da Daiane, está fazendo aniversário hoje. Ele é um cara extraordinário, faz parte da nossa comunidade. Parabéns, Deus abençoe, Rodolfo. Que Deus abençoe a vida do Rodolfo, muitos anos de vida, muito tempo de caminhada aí. Que o Senhor continue te abençoando. Você que ainda não compartilhou a nossa live, compartilha. Estamos lá no Spotify. Procura lá, Rocha de Refúgio. Vai aparecer a gente por lá. Estamos também no YouTube. Compartilha lá. Ou melhor, se inscreve lá, compartilha com os familiares. E vamos seguindo em fé, rompendo cada dia mais, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Uma boa semana para vocês. Se cuidem, se protejam. Fiquem atentos aí no grupo da igreja. Fiquem atentos nas redes sociais, que a gente vai estar aí essa semana divulgando aí os acontecimentos nesse período aí em que os cultos foram liberados. Tá bom? Agradeço você por estar conosco até esse momento. Espero que sua semana seja uma semana abençoada. Se despede aí, pastor Iratã. Deus abençoe. Mais uma vez eu quero manifestar a minha gratidão a todos que oraram, que mandaram mensagem. Vivi momentos muito difíceis, mas a oração de vocês me ajudaram bastante. Eu quero ser grato a vocês por tudo, por toda manifestação de carinho, através de mensagem. Você que não mandou mensagem, mas que o céu ouviu a sua voz em meu favor, muito obrigado. Desejo a vocês uma semana abençoada. Faço minhas palavras do bispo: se cuidem, a coisa não é brincadeira. Tenham cuidado, porque eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu passei, e a coisa não é brincadeira, a coisa é séria.
Não trate de maneira irresponsável esse momento. Eu clamo a vocês, tenham bom senso e todo o cuidado possível. Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que as misericórdias do Senhor permaneçam sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, o grande amor do Pai, esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe você e sua família.